tinha entendido uma coisa da parte de Deus até uns minutos atrás, mas enquanto adorávamos, o Senhor trouxe este texto ao meu espírito e eu prefiro obedecer. Amém? Então vou seguir o fluxo e vou citar este texto para que nós trabalhemos sobre ele. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo número 32, por favor. 2 Reis, capítulo número 4, versículo 32. Você encontrou? Então acompanhe juntamente com a sua Bíblia, em seu aparelho celular, em seu iPad ou nas telas onde certamente o texto está sendo projetado. Tendo o profeta chegado a casa, eis que um menino estava morto sobre a cama. Uma vez mais, tendo o profeta chegado a casa, eis que um menino estava sobre a cama. Amém? Eu gostaria que você recuasse talvez, ou fosse para o versículo número 4. Perdão, versículo número 8. Versículo número 8, na minha tradução, começa dizendo: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava Eliseu para comer. E nesta noite quero seguir o fluxo, como disse anteriormente. Tinha preparado outra palavra para liberar nesta tarde ou nesta noite, mas enquanto adorávamos ao Senhor e em meio a esta atmosfera de amor, esta atmosfera de adoração, de reconhecimento quem o Senhor é, eu vou usar este texto para trabalhar com você nesta noite, não é? Para trabalharmos juntos. O versículo número 32 diz que Eliseu chegando a casa. E por que a gente leu também o versículo número 8? Porque esta história começa no versículo número 8. É uma história muito conhecida. É a história da mulher de Sunem. Versículo número 8 me declara que de tempo em tempo Eliseu passava por esta cidade chamada Sunem. E quando ele passava, a mulher de Sunem, e aqui certo é importante abrir um parênteses, não é? Sunamita é um adjetivo gentilício de quem morava em Sunem. Sunamita não é nome próprio. Está acompanhando? Muitas pessoas colocam as suas filhas Sunamita, mas Sunamita é um gentilício. O que é um gentilício? Certo? É um adjetivo que atribui, certo, uma pessoa de onde é esta pessoa. Como são aqueles que nascem aqui em Castanhal? Castanhalense. Como colocaram na filha esse nome? Me está entendendo? Como Brasil brasileiro. Sunamita não é nome. Sunamita é para identificar uma pessoa que nascia em Sunem. Então não conhecemos o nome desta mulher. Era a mulher de Sunem. E o texto diz que era uma mulher abastada, era uma mulher rica, e que quando Eliseu passava pela cidade de Sunem, esta mulher o constrangia para poder comer em algum horário na sua casa, ou no café da manhã, ou no horário do almoço, café da tarde ou a janta. Se você continua lendo o texto, e não vou me deter, certo? Só leio o versículo número 8, você vai perceber que esta mulher tem uma sacada. Esta mulher entendeu algo que talvez outras pessoas não entendiam. Diz que com o passar dos dias, ela falou com seu marido e diz para seu marido: que tal nós fazer um quarto para o profeta? Para que ele não seja tão só visita, mas quando ele vir em Sunem, ele possa se hospedar na nossa casa. E aqui está o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você. Uma coisa é ter Deus, é ter Cristo, é ter seu Espírito como visita. Outra coisa é ter consciência que Ele mora permanentemente dentro de nós. Você está aqui? Isto é muito importante entendê-lo, porque observe a seguinte colocação: a cruz, e quando me refiro à cruz, me refiro à morte e à ressurreição de Cristo, habilitou Cristo como Espírito vivificante. Diga comigo: a morte e a ressurreição habilitaram Cristo como Espírito vivificante. Ok? Isto é muito importante.
Antes da cruz e antes da ressurreição, Cristo era o Deus encarnado. A encarnação habilitou Cristo para habitar entre os homens, mas a ressurreição habilitou Cristo para morar dentro dos homens. Você me acompanha nisto? Então, antes da cruz, poderíamos dizer que as pessoas eram visitadas por Deus. Essa aqui é a expressão do Antigo Testamento. E veio o Espírito do Senhor, e veio o Espírito de Yahvé, e veio o Espírito do Senhor, novamente repetindo. Então o Espírito vinha, usava, por assim dizer, a pessoa, certo, com um fim específico, e depois que esta pessoa cumpria o propósito, o Espírito Santo voltava. Mas depois da cruz, e quando falo cruz, insistindo nisto, não falo só do momento da morte, mas me estou referindo também à ressurreição, certo? O Espírito e a vida de Deus que estava em Cristo Jesus veio para habitar em nosso interior e não mais sair de nosso interior. Então esta mulher, mesmo não vivendo o tempo da cruz, ela tem uma revelação, posso dizer assim, ou usar como ilustração, e ela decide não ter mais o profeta, aquele que retinha, certo, o Espírito de Deus naqueles dias, aquele que era visitado pelo Espírito de Deus. Ela decide não tê-lo mais como visita, mas tê-lo como algo permanente na sua vida. É uma decisão que nós também precisamos tomar. Porque muitas vezes tomamos Deus, mesmo que nós saibamos que a encarnação habilitou Cristo para morar entre os homens, e a cruz e a ressurreição habilitou Cristo para morar no interior dos homens. Ainda nós somos templários. O que significa templário? Parece que nos encontramos com Deus em um templo. Parece que aqui as coisas acontecem. Parece que aqui, certo, eu me encontro com Deus, e usamos a linguagem do Antigo Testamento. Eu me encontro, eu entro na tua presença. Quero lhe dizer nesta noite que você não entra mais na presença de Deus, porque Ele já está em você. São expressões do Antigo Testamento, mas com a cruz, essa realidade de entrar se tornou permanente dentro de nós. Mas mesmo nós sabendo isso, muitas vezes parece que há lugares e ambientes onde Deus vem para nós de uma maneira mais forte. Mas eu quero lhe dizer que se você carrega Deus em seu interior, na sala da sua casa, certo, você pode, se podemos dizer assim, sentir o mesmo que você está sentindo nestes momentos, neste lugar, porque Ele habita em você. Então esta mulher disse assim: vamos fazer um lugar para que o profeta habite e não seja tão só um visitante na minha casa ou na minha vida. Se fazemos um análise rápido do que implica ser uma visita, você concluirá comigo que ser visita em uma casa não é ser membro da casa. Uma visita não participa das decisões da casa. Uma visita não participa de como são as coisas dessa casa. Eu vou lhe contar, aproveitar que minha esposa não está aqui, eu vou lhe contar, certo, algumas coisas da nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes você está esperando alguém na sua residência, na sua casa, porque virá de visita à sua casa, e você quer oferecer o melhor para essa pessoa, não é? Mas em busca de oferecer o melhor, de repente há uma briga, uma desavença entre o casal, porque a esposa pediu algo para o marido, e o marido foi ao supermercado e comprou tudo o que não era para comprar, e aquilo que foi encomendado para comprar não comprou. E aí, certo, está nessa, mas por que não comprou? Eu não fiz uma lista para você. Ah, amor, em que eu me entreteve em outras coisas e eu terminei esquecendo aquilo que você me pediu para trazer. E nisso, quando a discussão está meio calorosa, soa a campanilha. E você está lá, não, porque não. Mas quando soa a campanilha e você vai abrir a porta, você coloca um sorriso de orelha a orelha e você diz: sejam bem-vindos na nossa casa. E ainda você tem um tapetinho na porta que diz Shalom. Já viveu essas situações? Sim ou não?
Sim, então o que acontece? Você trata de maquilar a sua realidade para que a visita não perceba seu conflito, a sua discussão ou aquilo que está acontecendo em seu lar. Então uma visita não tem noção de sua verdadeira realidade em casa. Ele só conhece uma parte e essa parte é maquilhada. Então este é o primeiro ponto. Nesta noite nós precisamos decidir se o Senhor é visita na nossa vida ou o Senhor é algo permanente na nossa vida. Porque se Ele é permanente, você tem que lhe dar acesso a toda a sua vida, não só algumas áreas da sua vida, mas Ele precisa ter acesso à realidade da sua vida. Talvez você dirá para mim, mas Ele conhece a minha vida. A gente ilustra que às vezes há um quartinho escuro donde a gente diz, nesse quartinho o Senhor não entra. Essas são minhas lembranças, minhas tristezas, e eu quero continuar com elas. Me estou fazendo entender nesta noite? Então o primeiro ponto que queria comentar com você é este: Ele é visita na sua vida. Você recorre a Ele quando tem só problemas, quando tem dificuldades. Quando você percorreu todas as portas e nenhuma lhe tendeu a mão, aí você vai para Deus. Você esgotou todos os recursos primeiro e depois você procura o Senhor. Eu quero lhe dizer que nestes dias, aqui nesta casa, Deus nos tem reunido para quê? Para que tenhamos consciência que Ele precisa ser Senhor das nossas vidas. E ser Senhor das nossas vidas implica não uma relação parcial, mas uma relação total. Ele precisa ter domínio de todas as áreas da nossa vida, de aquelas que são virtuosas e de aquelas que não são tão virtuosas. Aí a proposta da mulher de Sunem é construir um quarto, é construir uma habitação para que quando venha o profeta se possa hospedar nesse lugar. Versículo número 10, por favor. Se você me acompanha, certo, na sua Bíblia, nas telas, diz assim a mulher de Sunem: façamos pois um lugar, um cômodo em cima ou no lugar alto, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele vier à nossa casa, possa se retirar ou possa posar lá. Sabe, querido, eu gosto dessa descrição, porque a primeira característica para construir um lugar onde o profeta habitará é um lugar elevado, é um lugar alto. Ele precisa estar, por assim dizer, no segundo andar. É o que a moça disse. Segunda característica, precisa ser obra de pedreiro. E aqui há dois aspectos que você precisa considerar. Primeiro, não podemos tê-lo como visita, mas precisamos tê-lo como algo permanente nas nossas vidas. E em uma figura ilustrativa, para que ele permaneça em nossas vidas e permaneça em alta, nós precisamos construir um lugar, espiritualmente falando, e é um lugar alto. Diga para seu irmão, é um lugar alto. O que implica um lugar alto? Que você precisa subir um nível da sua vida. Deus não quer uma construção em um terreno raso. Ele não quer uma construção em um primeiro andar. Ele quer em um lugar elevado. Então, queridos, nestes dias o Senhor nos está dizendo para elevar o nível. Nível de oração, nível de entrega, nível em todas as áreas da sua vida, porque Ele quer um lugar em um lugar elevado. Por isso a palavra monte, montanha, certo? Monte de Sião é muito característica no Antigo Testamento, porque eram os lugares altos. E se você estudar o contexto da história de Israel, a luta era pelos lugares altos, não é? Os pagãos estabeleciam seus altares onde? Em los lugares altos, porque fala de um alto nível. Então, nestes dias, Deus nos está pedindo que possamos subir o nosso nível. Segunda característica, não é uma obra feita de qualquer maneira, é uma obra de pedreiro. Obra de pedra. Não sei se você sabe, mas o mundo constrói com tijolos, mas Deus constrói com pedras vivas, vai dizer Pedro. Ele não constrói com tijolo, sabe por quê? Porque o tijolo tem tudo na mesma forma, é quadradinho, 15 por 10 por 15 por 10. Deus não constrói com uma mesma forma. Eu acredito que você já percebeu que eu sou diferente a você, sim ou não?
mas eu faço parte da mesma construção. Eu sou pedra, talvez uma pedra meia rústica, meia fortinha, eu não sei, mas eu sou pedra na construção de Deus, e você também é pedra. Isso quer dizer que você não se precisa parecer comigo, mas eu não me preciso também parecer com você, porque eu e você precisamos nos parecer com Ele. E se a gente se parece com Ele, a gente é uma boa pedra para a construção de aquilo que Deus está edificando ou Ele está construindo. Obra de pedreiro aponta para uma construção sólida, estável, não é construção de madeira. E aqui eu poderia lhe aplicar, certo, uma história infantil, e acredito que cada um de nós conhecemos a história dos 3 porquinhos. Não olhe para mim. Sim ou não? Um construiu, certo, sua casinha de palha, o outro de madeira, e outro construiu, certo, de material sólido e estável. Sim ou não? Conhece a história? O que aconteceu com o primeiro? Veio o lobo, soprou e a casinha derrubou. E saiu o porquinho que morava na casa de palha e foi correndo a pedir refúgio ou abrigo naquele que morava na casinha de madeira. Mas veio o lobo e soprou e a casinha derrubou. E saíram os 2 porquinhos, certo? Um dizem que se chamava Cícero, Heitor e Prático, diz a história. Não sei se você conhece a história, eu conheço a história, certo? Saiu, certo, Cícero e Heitor correndo para a casa de Prático, que havia construído solidamente. E diz a história infantil que o lobo soprou e a casinha não caiu. Sabe, não é um culto infantil, mas essa história se aplica a todos nós. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios: veja cada um de nós ou de vós como construís. A pergunta é: como estamos construindo para Ele? Será que a nossa casinha de palha? Tem uma má notícia para você. Você sabe quem é o lobo, não é? Então ele vai soprar e a sua casinha vai derrubar. Ah, mas é mais rápido o dario de madeira, tudo é mais fácil, certo? Já compra, corta, monta. Mas ele vai soprar e a sua casinha derrubar. Porque a nossa construção em Deus, o lugar que nós estamos construindo para Ele, precisa ser um lugar sólido, precisa ser um lugar estável. Um lugar alto, obra de pedreiro. Há aspectos que vamos colocar dentro daquele cômodo. A mulher disse: vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um castiçal ou um candelabro. Cama aponta para descanso, para recuperação de forças. O descanso, querido, é uma pessoa, diz o livro de Hebreus. O descanso não é um dia, o descanso é Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você encontra descanso para a sua alma. Então fala que se construímos um lugar sólido, quando a gente sai dessa ideia de tê-lo como visita, certo, e passar a tê-lo permanentemente, a gente precisa construir um lugar não externo, mas um lugar interior, um lugar em nosso coração, que seja elevado, que seja sólido, e naquele lugar que estamos construindo para Ele, encontraremos descanso. Cadeira e mesa apontam para alimentação e estudo, certo? Quando a gente casou, certo, com minha esposa, a gente só tinha uma mesa, a gente não tinha uma escrivaninha. E eu sou daqueles que estuda e espalha os livros sobre a mesa. Não sei se quando você estuda, certo, e vai espalhando a Bíblia e o livro e o comentário. E eu vou construindo meu raciocínio, meu entendimento pela distribuição dos livros que estão sobre a mesa. Aí eu começava a estudar, mas chegava meio-dia e eu precisava recolher meus livros, porque era a hora do almoço. E eu ficava chateado porque havia toda uma construção para mim naquilo que eu tinha colocado sobre a mesa.
Então mesa aponta para comunhão, para alimentação e aponta também para estudo. Naquele lugar, certo? Usando a ilustração de Apocalipse capítulo número 3, verso 20, nesse lugar vamos a estabelecer comunhão com Deus, nos vamos a alimentar dele, sabe? Porque não só precisamos tê-lo como Senhor, precisamos reconhecer Cristo como o alimento que Deus liberou para nossas vidas, para o autossustento da sua própria vida. Um lugar de comunhão, um lugar de aprendizagem. E o candelabro aponta que nesse lugar construído certamente haverá luz, luz de revelação. Deus vai se revelar, Cristo vai se revelar a você como Ele é, quem Ele é. Porque Ele está empenhado, Deus está empenhado que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus, semelhantes ao primogênito. Capítulo número 8, verso 29 de Romanos diz que para isto nós fomos predestinados. Há toda uma briga sobre a predestinação, mas Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos declara que fomos predestinados para sermos semelhantes ao primogênito. Para isto fomos predestinados, separados por antecipação, para que tomemos forma. Que forma? Forma de Cristo Jesus. Para isso você está aqui, para que o Cristo seja formado em você. Em recompensa de aquilo que a mulher construiu, certo? O marido lhe pareceu bem a proposta, ela construiu um local para o profeta, e em recompensa o profeta lhe profetiza que ela terá um filho. Antes de profetizar, Eliseu pergunta para seu moço e disse: tu tens visto se esta mulher precisa de alguma coisa? E ele disse: olha, é uma mulher rica, bem abastada, bem posicionada. O único que não tenho visto na sua casa é um filho. La chamam por uma primeira vez, certo? A mulher de Sunem, ela disse que nada precisa. Mas depois Eliseu, ao saber que ela não tem filhos, ele a volta a chamar e profetiza sobre ela e diz para ela que daqui a um ano, certamente, ela terá um filho em seu colo. Há uma expressão que a mim me agrada muito dela, ou me chama muito a atenção, e ela disse para Eliseu, mais ou menos assim: meu senhor, não brinque com coisa séria. Mas Eliseu ratifica a palavra profética sobre ela. E se você continua lendo ou conhece a história, você sabe ou saberá, certo, que ela engravidou e teve um menino. Aleluia. Teve um menino, mas com o passar dos dias, este menino cresceu e certo dia saiu com seu pai ao campo. E este menino foi acometido de uma forte dor de cabeça. E como todo pai, mandou o filho para sua mãe. Não é assim? Os pais mandamos os filhos para nossos pais, não é assim? Para a mãe, não é? O menino chegou e disse: papai, dói a cabeça, vá para tua mãe, menino. E disse que a sunamita recebeu seu filho, o colocou em seu colo, e como uma boa mãe, disse: meu filho já vai passar. Talvez ela fez um chazinho de hortelã. Já viu que as mães querem recuperar tudo com chazinho? Já viu a mamãe? Não, toma um chazinho disso, um chazinho de aquilo. Mas o que aconteceu? Disse que perto do meio-dia o menino morreu. E ela voltou para sua casa, ou ela já estava em sua casa, subiu a escadaria acima, abriu a porta do quarto do profeta e colocou o menino morto sobre a cama. Precisamos entender que tudo o que fazemos para Deus, Deus nos recompensa, porque Ele não é devedor, ao contrário, Ele é galardoador de todos aqueles que o temem e o buscam. Então Deus liberou um filho sobre esta mulher, mas em um momento aquilo que ela recebeu se está perdendo. A vida do menino foi-se embora e ela corre para colocá-lo no quarto que ela construiu para o profeta. Mas há um porém. O profeta não está no quarto. E aqui eu queria abrir um parênteses para que possamos entender que muitas vezes a rotina, certo, faz aquele quarto que nós projetamos para Deus ficar vazio. Não vazio do profeta, mas vazio de Deus. A nossa correria, eu disse ontem, certo, nosso maior problema hoje é tempo. Já viu que quando a gente propõe algo para as pessoas dizem assim: é que não tenho tempo. Mas eu quero lhe dizer primeiro que o tempo não é seu, o tempo de Deus.
Deus nos dá o tempo. E o pastor aqui no dízimo e oferta diz: nós somos meros mordomos, administradores. A palavra que o apóstolo Paulo usa para mordomo é oikonomos, de onde vem a palavra economia. Oikos, casa, nomos, lei. A administração faz parte da lei da casa. Você precisa administrar o seu tempo, porque a sociedade na qual nós estamos inseridos faz de tudo para roubar o seu tempo. O apóstolo Paulo vai dizer isso a los efésios: tragam, comprem de volta o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então a malignidade, o pastor acabou de ler no começo, basta cada dia seu mal. Então como vão operar as trevas? Querendo consumir tudo aquilo que Deus lhe deu. Então eles vão roubar o seu tempo. Mas Paulo diz: compremos o tempo de volta para nós, porque os dias são maus. Aquele que administra, que compra de volta o seu tempo, é um homem, uma mulher sábia. Agora quem ignora este princípio atua como necio, como falta de sabedoria. Talvez, certo, é só um exemplo, pela rotina desta mulher, quando ela mais precisou, o quarto estava vazio. Mas ela não perdeu as esperanças. E eu gosto desta mulher. Colocou o menino, certo, na cama e correu atrás do profeta. Mandou pedir uma cavalgadura para seu marido. Seu marido la indagou: para que precisas uma cavalgadura? E ela diz: para ir atrás do profeta. E ele, certo, indagou novamente e disse: mas por que ir atrás do profeta? Não é dia de festa, não é dia de lua cheia. É como que ele dizia: por que você vai na igreja hoje? Não é dia de culto. Sabe o que revela um marido? Revela a religiosidade, porque ele é velho e está acostumado a certas coisas que precisam funcionar sempre de uma única maneira. Esta mulher insiste tanto que ela precisa ir atrás do profeta, mesmo que não seja dia nem de festa nem de lua. E ela vai ao encontro do profeta até que se encontra com ele em uma montanha. Por muito tempo não entendi esta história, porque quando o moço de Eliseu, supostamente Geazi ou Geazi, se encontra com a mulher de Sunem, ele pergunta para a mulher, não é? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua família? E esta mulher responde: vai tudo bem. Não é? Eu já participei de chamadas, não eu, mas de congressos de mulheres, onde tinha esta expressão, não é? E a mulher responde: vai tudo bem. Mas não ia tudo bem. Você concorda comigo? Então sempre me encafifei, certo? Essa é a palavra. Fiquei encabulado. Está melhor, não é? Tá encafifado. Porque a mulher mentiu? Porque ela não disse para Geazi: olha, vai tudo ruim. O filho que o profeta prometeu para mim, ele cresceu, chegou até 8, 10, 12 anos, mas agora está morto na minha casa. Com o passar dos anos entendi que esta mulher possivelmente concluiu que se ela contasse para Geazi, ele não ia solucionar o seu problema. Então esta mulher resolveu, certo, remover os obstáculos, não é? Que la impediam de chegar em aquele que certamente podia solucionar o seu problema. Me está acompanhando? Não necessariamente mentiu, parece que ela mentiu, mas isso também pode ser aplicado às nossas vidas. Muitas vezes nós buscamos solução em tantas pessoas ou em tantas coisas, e ao último que nós recorremos é ao próprio Deus. Em último caso, nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ajuda ao Senhor. Está na hora, é dia, é chegado o tempo de remover os obstáculos que nos impedem de nos aproximar do Senhor, não só nos dias bons, mas nos dias ruins das nossas vidas. Esta mulher disse para Geazi: olha, vai tudo bem comigo, mas ela prosseguiu. Ela disse para Geazi: não me detenha, porque meu alvo não é você, meu alvo é o profeta. E ela disse que Eliseu disse: não, deixa ela vir. E ela se prostrou e lembrou ao profeta daquilo que ela tinha dito quando ele liberou a palavra profética. E ela disse para Eliseu: eu falei para você não brincar comigo. Ou seja, eu falei para você não profetizar um filho se depois eu ia perder o filho. Eliseu, certo, talvez era como eu, tinha mais anos, era gordinho como eu,
disse para Geazi: pega meu bordão e corre na frente. Chega e coloca meu bordão, meu cajado sobre o menino. Geazi correu na frente. O texto vai dizer que Geazi chegou, colocou o bordão sobre o menino, o cajado, mas a vida não voltou ao menino. Aqui eu tenho outra aplicação. Há coisas, meus irmãos, que só você e eu podemos fazer. Não adianta terceirizar para outros aquilo que Deus pediu para você fazer. Você está aqui? Isso não tem nada a ver com delegar. Me está entendendo? Mas há coisas que o Senhor lhe pediu a você, certo? O tratamento, a delegação é para você. E não adianta nós passar a bola para alguém e colocar um amuleto, por assim dizer, na mão dele e dizer: olha, vá você na frente, você corre mais rápido, você é mais magro, você é mais veloz e faça. Porque há coisas que só o Senhor pediu para você e elas vão acontecer na sua mão. Eu insisto aqui, deixo claro, isto não tem nada a ver com delegar. Devemos delegar. Há situações, há coisas que nós precisamos delegar, mas há coisas que Deus nos pediu de maneira pessoal e enfática a nós mesmos. O versículo 32 que nós acabamos de ler diz: e chegando Eliseu em casa. Por que comecei lendo este texto? Porque este texto funciona como dobradiça, funciona como a virada de página que falamos ontem. Está acompanhando? É como que vira uma folha. E tendo o profeta chegado em casa, o ambiente vai mudar, porque o profeta chegou em casa. Está acompanhando? Raciocine comigo. Há um ambiente de morte, mas o profeta chegou em casa. E não quero que lo enfoque em um homem, em uma pessoa, mas é quando Deus vem, certo? Porque está inaugurando um novo tempo. Há um tempo de morte, mas ele disse: mas Eliseu chegando em casa. Algo vai acontecer depois desta expressão. Volte para o versículo 32, por favor. Ele funciona como dobradiça, como uma virada de página. Versículo 33. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Aqui há profetas nesta casa. Amém. Então observe, há coisas que nós precisamos fazer a portas fechadas, não porque estamos fazendo alguma coisa errada como profetas do Senhor, mas precisamos fechar a porta porque nem todos vão entender o que nós vamos fazer. Esto é prudência. ¿Me está acompanhando? Dice que Eliseu subiu escadaria acima, fechou a porta e orou ao Senhor. Olha que interessante. Fechou a porta, insisto, porque há coisas que os profetas somos meio loucos, não somos? De repente fazemos umas coisas meias extravagantes que toda a igreja diz: meu Deus, olha o que o cara está fazendo. Então há situações que Deus nos pede fechar a porta, porque há pessoas que não vão entender o nosso proceder, e em vez de ser bênção, vamos a escandalizar o nosso irmão. Então, neste texto eu vejo a prudência do profeta. O profeta fecha a porta e consulta o Senhor. Em outra versão, aqui mesmo vai dizer que ele começou a caminhar sobre o quarto, certamente pedindo a instrução do Senhor, dizendo: o que vai acontecer agora? O que eu vou fazer? O Senhor me levou a profetizar sobre a mulher de Sunem que teria um filho, mas agora estou vendo o filho morto sobre a cama. Certamente a instrução de Deus veio, e a instrução era: coloca teus olhos sobre os olhos dele, a tua boca sobre a boca dele, e as tuas mãos sobre a mão dele. E certamente a vida voltará ao menino, e o menino ressuscitará. Isso está aí no texto. Diz que prontamente Eliseu fez desta maneira: se subiu sobre um menino, deitou sobre um menino, olho com olho, boca com boca e mão com mão. Aqui está a explicação do porquê fechou a porta. Se fosse hoje, certo, o profeta montado num menino morto, eu não sei o que a mãe pensaria. Está acompanhando ou não? Ele se deitou sobre ele. Só que a primeira vez não aconteceu nada. Diga assim: a primeira vez nada aconteceu. Sabe, eu acho interessantíssimo isto, porque nós precisamos romper uma síndrome, a síndrome da primeira vez.
Porque a gente acha que porque ouvimos Deus, o que nós vamos a executar vai funcionar a primeira vez. E quero lhe dizer, tenho uma boa notícia para você: nem sempre funciona a primeira vez. Aconteceu com Jesus. Jesus precisou tocar um cego por 2 vezes, porque a primeira vez que ele o tocou, ele recobrou a visão, mas ele não conseguiu ver de maneira clara ou de maneira exata, como falamos ontem. Me está acompanhando? Mas muitas vezes a gente ouve algo de Deus e a gente põe em prática pela primeira vez e não funciona. E porque não funciona, a gente desiste. Como você aprendeu a caminhar? A caminhar. Eu aprendi a caminhar de maneira antiga. Meu pai e minha mãe me apoiavam na parede e eu me estabilizava, e ele ficava aí onde está o pastor e dizia: vem, filho. Eu não aprendi a andar com andador. E eu, tudo desengonçado, tratava de dar alguns passos, e se eu escorregava, a mão de meu pai ou de minha mãe estavam prontas para me ajudar. Muitas vezes eles não conseguiam me pegar e eu ganhava um galo. Sim, é verdade. Mas eu aprendi a caminhar um passo de cada vez, enfrentando o desafio diário para aprender a caminhar. Você pensou, se eu que estava aprendendo a caminhar, no primeiro galo eu desistisse de aprender a caminhar, certamente andaria gatinhando até hoje, porque não consegui superar ou vencer a síndrome da primeira tentativa. Gosto de Eliseu, porque Eliseu não parou na primeira vez, não parou na primeira tentativa. Sabe o que Eliseu faz? Ele vai rever a estratégia. Ele vai procurar escutar novamente a voz de Deus. E disse que ele começou a se desplaçar novamente pelo quarto, pela habitação, e dizendo: Senhor, será que escutei direito? Senhor, será que eu fiz como o Senhor me pediu? O Senhor falou para deitar sobre o menino, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Será que eu não entendi alguma coisa, Senhor? Acredito eu, isso não está no texto, mas a gente pode supor. Novamente veio a palavra do Senhor sobre Eliseu e disse: deite sobre o menino, olho com olho, boca com boca e mão com mão. Prontamente Eliseu obedeceu novamente e deitou sobre o menino, colocou seus olhos sobre os olhos do menino, sua boca sobre a boca do menino e suas mãos sobre as mãos do menino. O texto vai dizer, vamos procurar aqui, subiu na cama, versículo 34. Deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as suas mãos. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma outra vez, de lá para cá, não é? Aquilo que já falamos, não é? E o menino de lá para cá, e tornou a subir, olho com olho, mão com mão, boca com boca, e se estendeu sobre o menino, e este começou a espirrar, espirrou 7 vezes, e a vida voltou ao menino. Está acompanhando? Ele repetiu a fórmula, ele fez novamente como o Senhor lhe tinha pedido, e chamémoslo assim, pela segunda vez, aquilo que Deus tinha pedido, funcionou. Você precisa entender, novamente eu quero ser enfático neste ponto, as coisas nem sempre funcionam à primeira vez. Mas isso não quer dizer que aquilo que você ouviu não era de Deus. Isso não quer dizer que aquilo que você ouviu de Deus, você não ouviu direto o que Deus falou. Porque se você ver, Deus repete novamente o mesmo comando, não há variação no comando. Mas o corpo do menino se aqueceu e começou a espirrar por 7 vezes, até que a vida voltou sobre o menino de maneira íntegra ou de maneira completa. Sabe o que eu aprendo? O número 7 não é só o número de Deus, mas é um número completo, é um número que tem começo, meio e fim, é um número que aponta para processo. O menino precisou espirrar 7 vezes. Há outra situação, mesma segunda de Crônicas, daqui a pouquinho, certo? No capítulo número 5, Crônicas não, Reis, segunda de Reis, capítulo número 5, vai falar de um soldado que precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
Eu lhe pergunto para que você possa entender: se Naamão mergulhasse 4 vezes, será que ele sairia são da sua lepra? Não, porque há que concluir o processo. Me está acompanhando? Se um menino, certo, espirrasse 3 vezes e não chegasse ao 7º espirro, certamente, talvez a vida não voltaria ao menino. E aqui nós precisamos fazer outra aplicação. Sabe por que há coisas que não acontecem na sua vida? Porque você não completa o processo. Porque você para na primeira, nessa primeira que não funciona. Você para no primeiro espirro, você para no primeiro mergulho. E outra situação, Josué deu, certo, não 7 voltas, ele deu 13 voltas sobre Jericó. Ele deu 6, durante 6 dias uma volta, e no 7º dia ele deu 7 voltas. 6 mais 7 é 13. Ele completou o processo. Para seu irmão, é tempo de completar o processo. Aqui é uma revelação, queridos. As coisas não funcionam. Muitas vezes, quando as coisas não funcionam na minha vida, eu vou procurando outras pessoas para botar a culpa nessas pessoas, porque não funcionou, não está funcionando aquilo que me disseram que vai funcionar. Mas ouça, as coisas funcionam quando você e eu nos submetemos ao processo, quando vamos vivendo cada etapa. Não posso parar na metade do processo. Não posso achar que porque já escutei o primeiro espirro, o segundo ou o terceiro, a coisa se completou. Não, diz que um menino espirrou 7 vezes. Um menino cumpriu um processo e a vida voltou ao menino. O desafio nestes dias, querido, não é só ter consciência que Deus nos chama para um processo, mas é ter consciência, primeiro, que preciso me submeter ao processo e viver de maneira intensa cada etapa, até chegar ao final deste processo. Esta palavra se vulgarizou, se podemos dizer assim, na boca dos cristãos. Todos dizem assim: não, estou no processo. A gente pergunta: e aí, pastor, tudo bem? Não, eu estou no processo. Pergunta para outra pessoa: e você, está tudo bem? Não, eu estou no processo. A gente precisa mudar a nossa resposta. Todos nós estamos em um processo de desenvolvimento, mas nós precisamos distinguir em que etapa do processo nós estamos. Porque permanecer tempo demais em uma etapa produz atraso no desenvolvimento da minha vida espiritual. Este é o problema. Quando eu permaneço tempo demais em uma mesma etapa e não avanço, não há progressão, não há desenvolvimento. Sabe, a palavra desenvolvimento tem a ideia de me desvincular de algo e me vincular a outra coisa que me vai fazer progredir, me vai fazer progressar. Mas nós continuamos vinculados a nossas velhas ideias, como falamos ontem. A nossos paradigmas que produzem atraso em nós. Mas está na hora de completar o processo. Um neném, certo, por regra geral, ele nasce com 40 semanas, com 9 meses. Por quê? Porque se completa um processo. Quando ele é prematuro, certo, quando ele nasce antes, algo não se completou. Então ele precisa ir para uma incubadora, ele precisa ir para uma UTI, não é verdade? Para completar o processo. Há situações na sua vida que não se resolvem como você, não como você, mas como o Senhor determinou que vão se resolver, porque você não conclui o processo. E sabe o que acontece quando não concluímos o processo? Nos tornamos um LP riscado. Quantos conhecem LP? Daquele de vinil, um disco. Conhecem? Já participou quando ele se riscava? Lembra que a música rodava toda bem, nós lá, mas quando chegava no risco fazia um barulho assim. Sim ou não? A gente levantava a agulha, não é? E colocava e continuava. Assim acontece quando a gente não fecha ciclos. Parece que está tudo bem, mas chega um momento que a coisa distorciona. E a gente diz assim: me está acontecendo novamente o mesmo. Só mudaram os personagens, porque a novela é a mesma. E aí você começa: esses problemas me perseguem. É primeiro com meu chefe, agora tenho o mesmo problema com minha mãe, e daqui a pouco você vai ter com sua tia. Sabe por quê? Porque você não fechou o ciclo, não fechou a etapa. Porque quando não fechamos, isso tem como um efeito bumerangue, volta para nós.
porque não fechamos etapa. Eliseu deixou que o processo concluísse. Espirrou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta, a quinta, sexta, sétima vez. Aí ele chamou a mãe. Conhece a expressão de ser cornetero? Sabe o que é ser cornetero? É aquele que grita, o Galvão Bueno, que grita o gol antes da bola entrar. Eliseu não foi cornetero. Eliseu esperou o primeiro espirro e se deu tempo até o sétimo espirro. Depois que o menino espirrou 7 vezes, ele chamou a sua mãe e lhe entregou o menino com vida. Aqui está o menino. Queridos, olha, quero profetizar sobre a sua vida e tome muita atenção. Eu vou fazer bem devagar para que você ouça. Há coisas que estão morrendo na sua vida, porque você construiu um lugar, mas o lugar hoje está vazio. Você se acostumou com uma vida light, espiritualmente falando, e há coisas que estão morrendo em você. A gente vive de passado, às vezes, no passado eu fazia isso. Quando eu era mais jovem eu adorava assim ao Senhor. Quando eu estava solteiro eu evangelizava. Querido, a Deus pouco lhe importa o que fizemos lá atrás. Ele quer saber o que estamos fazendo agora. Você está aqui? Quando João tem a revelação de Cristo em Apocalipse capítulo número 1, ele diz assim: el que é, el que era e el que há de vir. Diga comigo: el que é, el que era e el que há de vir. Observe aqui, qual seria a fórmula correta? Começar pelo passado, avançar para o presente, certo? E prosseguir para o futuro. Que em outras expressões ele lá tem, certo? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Mas João, no primeiro capítulo, ele não começa pelo passado, ele começa pelo presente. Ele diz assim: aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Sabe por quê? Porque o mais importante para Deus, quando Ele se revela a nós, é o nosso presente. A pergunta é: não é que eu fiz, mas que estou fazendo agora com tudo aquilo que Deus me entregou? Que estou fazendo, certo, de uma maneira ilustrativa, usando a parábola dos talentos? O que eu estou fazendo com o talento que Deus me entregou? E não me estou referindo a talento, habilidade para alguma coisa. Talento era um saquinho que continha moedas, e de acordo ao material da moeda, eram quantas moedas tinha o saquinho. Porque não haviam só moedas de um único material, haviam moedas de cobre, moedas de prata e moedas de ouro. Então o talento não era uma medida em quantidade, mas era um peso. Então as moedas de cobre, certo, pesam menos. Então o talento com moedas de cobre tinha mais moedas. A prata era um pouquinho mais pesada, então tinha menos moedas que o cobre, mas o ouro é mais pesado que o cobre e a prata. O que você está fazendo com aquilo que Deus lhe entregou? Você está enterrando? Sabe o que significa enterrar? Considerar como algo que está morto, porque aquilo que está morto a gente enterra. O que está fazendo com a vida que Deus lhe deu? Porque Deus lhe deu uma vida, a vida de seu filho. Você é receptor, Deus habita em você. Mas o que você está fazendo com tudo isso? Será que a vida está indo embora, como a gente diz assim, está esvaindo-se pelo vão das mãos ou dos dedos? Será que a vida de Deus se está diluindo em você? Está na hora, e o dia é chegado, de que você possa se submeter ao processo de Deus. Que você possa cumprir cada etapa, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus já lhe deu. Na escola é assim, ninguém é promovido para a terceira série se não aprovar a segunda. Ninguém vai para o ensino médio se não cursou o 9º grau e aprovou o 9º grau. Não é assim, agora tem 9º, não é? Ninguém vai para a faculdade se não concluiu o ensino médio. Ninguém faz uma pós-graduação se não tem formação. E no único lugar que a gente encavala as coisas é aqui. É aqui.
A gente não respeita as etapas do processo, mas a gente quer que nos vá bem. Mas muitas vezes estamos tendo perdas. Se você considerar morte como perda, certo? A falta de nos submeter ao processo, a falta de continuidade gera perdas em nossas vidas. E perdemos a grande oportunidade, certo? Porque já fomos achados, mas precisamos ser ativados, como falamos ontem. Então, na conclusão da minha palavra nesta noite, eu quero lhe dizer: é tempo de você se submeter ao processo. Seguir a Cristo é muito mais que assistir ao lugar, é muito mais que estar presente num culto, é muito mais que isso. Se você resume sua vida espiritual a uma vez por semana me reunir com um grupo de pessoas para cantar, orar e ouvir uma boa palavra, eu quero lhe dizer que a igreja é muito mais que cantar, orar e ouvir uma boa palavra. Deus te reúne aqui com um único objetivo: formar o Cristo que está dentro de você. Me está entendendo? E Ele vai usar a adoração, Ele vai usar oração, e Ele vai usar a palavra com um objetivo claro. Mas a igreja é muito mais que isso. É muito mais que isso. Ah não, mas eu vou na igreja. Observe aqui, seguir a Cristo não se resume em ir a um lugar, se resume em estar em Ele, estar em alguém. O Senhor quer nos ativar para um novo tempo, como vimos ontem. Ele nos quer habilitar. Na verdade, já nos habilitou, mas a gente dá pouco caso àquilo que nos foi conferido. Dá pouco valor. Está na hora de dar valor a lo que realmente tem valor. Lo que tem valor, vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo número 4, que ele colocou um tesouro de valor incalculável em um vaso de barro. O vaso de barro é você, o vaso de barro sou eu. E o texto continua dizendo que Ele colocou um tesouro de valor incalculável em um vaso de barro, para que a glória nunca seja do vaso, mas sempre seja de Deus. Eu tenho uma má notícia para você: a gente sempre será coadjuvante, a gente nunca será ator principal, porque o ator principal aqui é aquele que habita em teu interior, é a vida de Deus, é o próprio Cristo que está em teu interior, é o Espírito Santo. Agora eu lhe digo mais: alegre-se como você está aplaudindo em ser coadjuvante, porque você não é coadjuvante de uma pessoa qualquer, você não é coadjuvante de um melhor ator de Hollywood, você é a coadjuvante do Filho, do Criador do céu e da terra. Mas para isso precisamos desenvolver aquilo que Deus nos tem dado. Daí, o que Deus nos tem dado? Nos tem dado sua vida, nos tem dado o seu Espírito, nos tem dado o seu Filho. Pedro vai dizer isso: Deus já nos deu todas as coisas para a vida e a piedade. Paulo vai dizer: se Ele, certo, nos deu a Cristo, como não com Cristo Ele não nos dará todas as coisas? Precisamos sair de uma mentalidade, certo, de pedientes, de mendigos, sempre pedindo alguma coisa, e passar, transicionar para uma mentalidade daqueles que já temos. Em Cristo já temos. Em Cristo já temos tudo aquilo que nós precisamos para a demanda que Deus nos está dando. A gente não vem aqui, esta casa, este lugar não é supermercado. Você não vem adquirir coisas aqui, não. Você está reunido aqui para que o Espírito Santo, através daqueles que ministram, forme Cristo em seu interior. E na medida que Cristo é formado em seu interior, tudo aquilo que já te foi dado nele vai começar a aparecer em ti. Por isso estamos aqui, não só para ser achados, mas para ser ativados em aquilo que já temos. Não é mais de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Sabe, Davi declara no Salmo 1: o justo será como uma árvore plantada na beira do rio. Mas João vai dizer, certo, que com Cristo e com a ressurreição não estamos plantados na beira do rio. O rio está plantado dentro de nós, porque agora aquele que crê nele, de seu interior fluirão como rios de água viva. Me está acompanhando?
E você precisa decidir: ou estou plantado na beira do rio, ou o rio está plantado dentro de mim. Eu quero lhe dizer que quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele nos transplantou, Ele nos tirou da beira do rio e Ele colocou o rio dentro da gente. Sabe por quê? Porque água, rio, representa a vida de Deus. E João fala dessa vida que agora não está fora, mas está dentro de nós. Por isso estamos aqui, para ser ativados e não só achados, como disse ontem. Fantástica a chamada, achados e ativados. Para quê? Para corresponder à demanda de nossos dias. Há uma demanda, diga para seu irmão: há uma demanda que precisamos corresponder em nossos dias. Para concluir esta palavra desta noite, a estratégia foi a seguinte, dada a Eliseu: coloque seus olhos sobre seus olhos, a sua boca sobre a boca e as suas mãos sobre as suas mãos. Aqui há um processo, outro processo. A visão ativa as palavras e as palavras ativam as minhas mãos. Conforme aquilo que eu vejo, eu declaro, e conforme aquilo que eu declaro, eu faço. Mas se não vejo, não há garantias de que aquilo que as minhas mãos estão fazendo é coerente àquilo que Deus me pediu. Como Daniel cantou, João capítulo número 5: eu faço o que vejo o Pai fazer. Por isso, começa pelos olhos, abrindo a visão, ampliando a visão, tornando a visão não precisa, mas exata, vai ativar as nossas palavras, como falamos ontem. E as nossas palavras vão ativar as nossas mãos para poder fazer o trabalho que Deus nos tem pedido para fazer nestes dias. Agora, se nossos olhos permanecem fechados, a nossa boca, não digo que permanece fechada, mas ela declara aquilo que não é para declarar. Já viu que quando você não vê que o seu problema se resolve, você começa a murmurar? Você é assim ou sou eu que sou assim? Porque não vejo a solução do meu problema, começo a dizer: é que parece que Deus não se importa, parece que Deus não está vendo. Por quê? Porque da maneira que nós vemos ou não vemos, vão ser as nossas palavras. Quando não vemos, entramos na dimensão da murmuração, da crítica, da queixa. Mas precisamos ver como vimos ontem. Deus precisa remover véus da nossa visão para que nós possamos ver de maneira clara, para que as nossas palavras sejam coerentes àquilo que estamos vendo e as nossas mãos cooperem com aquilo que Deus está realizando. Por favor, abra um texto para mim, 2 Coríntios, capítulo número 4, verso 4. 2 Coríntios 4, 4. Você encontrou? Amém. Certamente vai estar aqui, certo? Aqui, já me acostumei, está lá em cima, não é? Eu estou olhando para trás, mas está lá em cima. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observe aqui, aprendi como um ano atrás, que não se prega só o Evangelho aos perdidos, também se prega o Evangelho àqueles que foram achados. Nós pregamos também o Evangelho, estamos pregando o Evangelho. Você precisa entender que o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é uma cartilha, o Evangelho é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Ele é o Evangelho. Por muito tempo definimos o Evangelho como o quê? Como as boas notícias, as boas novas, sim ou não? Sim, agora eu lhe pergunto, quem é a boa notícia que Deus Pai deu ao mundo? A boa notícia que Deus Pai deu ao mundo se chama Jesus. Ele é o Evangelho. Então diz aqui que o príncipe deste mundo colocou um véu sobre os incrédulos. Eu lhe pergunto, sabe, eu entendi este texto sempre que os incrédulos estavam fora só.
Então, como eu entendia que havia que pregar só o evangelho àqueles que não tinham Jesus, e o que a gente fazia aqui era outra coisa, mas de um tempo para cá eu entendi que a gente prega o evangelho ou anuncia o evangelho aos perdidos, mas aqui continuamos pregando o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é Cristo. Então aqui estamos explicando Cristo para você, então continuamos falando do evangelho. Mas como não entendia isso, eu pensava que os incrédulos só estavam do lado de fora. Mas os incrédulos estão fora e estão dentro. Porque quem é um incrédulo? Aquele que não crê. E nos está referindo a crer em Cristo. Se não há pessoas aqui que vem o pastor, vem o pregador, vem o profeta, e o pastor está pregando e ele diz: não, mas eu não creio dessa maneira. Então sabe aqui, abra seu olho. Quem não crê ganha um brinde, ganha um véu. Olha o que diz aqui: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então quem não crê ganha um brinde. Que brinde ganha? Que não consiga ver quem Cristo é. E Cristo é a imagem do Deus invisível. Me está acompanhando? Então por isso que começa primeiro pela visão. Que implica a visão? Remover os véus. Diga assim comigo: preciso que os véus da minha vida sejam removidos. Me está acompanhando? Eliseu começa pelos véus, e os véus ativam as palavras e ativam as mãos. E é por isso que eu quero orar com você agora, na conclusão da minha palavra desta noite. Eu quero orar por uma ativação da visão, por uma ativação das palavras e por uma ativação das suas mãos. As suas mãos precisam cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Mas para que as mãos cooperem, os olhos precisam estar abertos, e a boca precisa ter a declaração correta. A declaração correta, queridos, imprime velocidade na resposta àquilo que você está pedindo. Se temos a proclamação correta, certamente, prontamente, aquilo que pedimos ou aquilo que precisamos se aproximará de nós. Então eu quero lhe convidar a ficar de pé nesta noite. E na minha oração eu quero pedir a Deus que Deus deite em você nesta oração. Assim como Eliseu deitou sobre o menino, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Lembre-se, a ativação das mãos começa na abertura dos olhos. Olhos abertos, bocas proclamando a declaração correta, mãos fazendo o que é correto, manifestarão uma vida, que foi a vida que voltou ao menino. Então quero orar para que o Espírito do Senhor venha sobre você agora em uma maneira de ilustração, e Ele coloque seus olhos sobre você, a sua boca sobre você e as suas mãos sobre você. Senhor, nesta hora oramos, Pai. Sabemos que Tu estás aqui, Tu estás em nós e Tu estás aqui, Senhor. E queremos pedir a Teu Espírito nesta noite, neste momento, neste dia, que assim como o profeta se deitou sobre o menino, Tu faças da mesma maneira, Senhor. A primeira vez, Senhor, que o Espírito Santo paira sobre algo ou sobre alguém, é na recriação daquilo que o Senhor tinha criado. E o Espírito pairou sobre as águas para gerar novamente vida na criação. Senhor, nós nos queremos lembrar daquele momento e daquele dia, e queremos pedir ao Espírito que paire sobre nós, e que Tu possas colocar Teus olhos em nossos olhos, Senhor, a Tua boca na nossa boca, as Tuas mãos na nossa mão, Senhor. Senhor, como falamos ontem, não queremos ser mais precisos, mas queremos avançar a uma exatidão. Não queremos fazer por fazer, mas queremos ter a visão clara, exata, daquilo que o Senhor está fazendo nestes dias, daquilo que o Senhor, qual é a demanda para os nossos dias. Ontem nós ouvimos que estamos sendo introduzidos em um novo tempo, mas qual é a demanda para este novo tempo? Que precisamos ver, que precisamos falar e que precisamos fazer.
Senhor, nesta colocação o fazer é por último, mas meu fazer começa no ver e passa pelo falar. Senhor, nesta noite, coloque seus olhos sobre nós. Coloque uma vez mais, de maneira exata e profunda, teus olhos sobre esta casa, Senhor. Sobre esta casa. Sobre aqueles, Senhor, que num dia feriado como hoje se reúnem, Senhor, em certo horário. Senhor, eu clamo para que o Senhor recompense aqueles que abriram mão talvez de um compromisso, de estar em outro lugar, e decidiram estar aqui nesta tarde, começo de noite. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor coloque seus olhos sobre seus olhos. Senhor, olhos sobre os olhos é nós ter a visão que o Senhor tem, é ver como o Senhor vê. É, Senhor, ter acesso a uma realidade que ainda nós não tivemos. Por quê? Porque pensando só em nós, ganhamos um véu que nos impede de ver. Mas Paulo declara, mas nós com o rosto descoberto, agora lo vemos tal qual Ele é. E na medida que lo vemos, vamos sendo transformados de glória em glória. Lo que determina a transformação não é quanto tempo assistimos ao lugar, mas é quanto enxergamos quem Ele é. Porque na medida que lo vemos mais claramente, vamos sendo transformados de glória em glória. Então, Senhor, ativa a Tua visão em nós. Como dizemos ontem, Senhor, eu acredito desta maneira. Cada casa tem uma identidade, e esta casa tem uma identidade, nasceu com uma identidade. Então, Senhor, amplie a visão daqueles que caminham, Senhor, nesta casa, para que eles não vejam necessariamente como o pastor Eber, mas vejam como o Senhor está vendo esta casa, Senhor. Qual é o olhar do Senhor para com esta casa? Qual é a realidade que o Senhor já projetou para esta casa? Senhor, ampliando a visão, ativa na nossa boca a declaração correta, Senhor. A declaração correta. Nós dizemos não à murmuração, nós dizemos não à queixa, nós dizemos não ao comentário maldoso, nós dizemos não ao mexerico, Senhor, à conversa desleal. Nós dizemos não. E ativa, Senhor, os nossos lábios para a declaração correta. Eu preciso parar minha oração aqui. Eu preciso que você me olhe, por favor. Pastor Eber, qual é o nome da sua esposa? Edilane. Está na hora de Deus. Você já tem, mas de levantar mais filhos, a semelhança de los filhos de Noé. Noé ouviu a voz, mas seus filhos não ouviram. Noé recebeu o projeto da arca, não foram seus filhos. Mas Sem, Cão e Jafé acreditaram em aquilo que seu pai havia visto e ouvido. Está na hora, se inaugura um tempo de que Deus levantará homens e mulheres que não viram nem ouviram o que vocês ouviram com relação a esta casa, mas eles se tornarão cooperadores daquilo que vocês viram. Eu sei que você já tem um grupo de pessoas, mas isto precisa aumentar. Esse número precisa aumentar. Talvez não necessariamente em quantidade, mas em qualidade, no sentido de imprimir velocidade naquilo que Deus entregou. Me faço entender? Então, por estes dias, neste tempo que se inaugura, o Senhor agregará pessoas. O Senhor está iluminando, por assim dizer, vocês como uma pista de aterrissagem. Assim como os aviões pousam quando está já escuro, para que o que vocês precisam para concretizar aquilo que vocês viram e ouviram, os aviões vão aterrissar, porque Deus está iluminando a pista de aterrissagem, para que aquilo que está pairando sobre vocês, que são recursos humanos, recursos financeiros, para que possam realizar aquilo que têm visto e ouvido, eles possam chegar hasta vocês. A impressão é forte. Deus está iluminando a pista de aterrissagem.
Deus está iluminando. Eu consigo ver umas luzes verdes e azuis, uma verde e uma azul, uma verde e uma azul, que estão, como ontem falamos, estão delimitando um traçado para que aquilo que está pairando, taxiando sobre vocês, possa chegar em um momento oportuno, em um Kairos de Deus. Continuemos orando, que o Senhor renove nossas palavras, que o Senhor nos ative na declaração correta. Senhor, dizemos não a toda palavra torpe, a toda palavra enganosa, a toda palavra que produz, Senhor, confusão. Ativa nossos lábios, toca na nossa boca, como o Senhor trocou com uma brasa acesa na boca do profeta, Senhor, para que nós sejamos efetivos naquilo que declaramos, porque aquilo que declaramos tem coerência com aquilo que cremos e pensamos, Senhor. Senhor, ativa as nossas mãos para o trabalho da casa do Senhor, para que possamos ser edificadores, Senhor, daquilo que o Senhor está trazendo para realizar nestes dias. Não queremos, dizemos não a projetos próprios, a projetos egoístas, e nos envolvemos na edificação e na construção daquilo que Deus está construindo. Declaramos que nossos olhos estão sendo abertos, não porque não enxergávamos, mas para enxergar muito mais, para enxergar claramente, para enxergar exatamente. A nossa boca está sendo ativada e as nossas mãos estão sendo habilitadas para o trabalho. Eu quero que você extienda suas mãos, por favor. Estenda suas mãos. O Senhor vai remover toda a obra morta das suas mãos. O Senhor está removendo todo o trabalho inútil da sua mão. Assim como esta casa tem uma identidade, você também tem uma identidade. Se Deus imprimiu uma identidade nesta casa, é porque você também tem uma identidade. E o seu fruto, você é um tipo de árvore, certo? E seu fruto vai cooperar com aquilo que Deus estabeleceu nesta casa. Então não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Dizemos não ao tapa-buraco, dizemos não ao quebra-galho nesta casa. Aparecerão os homens certos, as mulheres certas, para ocupar os espaços certos. Que o Senhor está removendo toda a obra morta das nossas mãos, todo o trabalho inútil, todo o trabalho que não coopera, todo o trabalho que é em vão, que é na força de meu braço só, é no nome poderoso de Jesus. E o Senhor nos habilita para este tempo, para este tempo, para este tempo. Por favor, me dê um texto aqui. Isaías, pode abrir seus olhos. Isaías 37, por favor. Isaías 37 e 31. Querido, eu sou esse tipo de profeta. Eu não tremo muito. A vezes eu tremo, eu entro, a vezes estou ligado no 380, mas eu profetizo com a Escritura. Deus vai me trazendo textos e eu vou profetizando. E nesta hora eu quero profetizar este texto sobre você. A partir da vírgula: tornarão a lançar raízes para baixo, para dar frutos para cima. Eu estou fechando minha participação nesta noite, e eu quero lhe dizer que eu vim para cooperar para que suas raízes cresçam. O Senhor está alongando as raízes desta casa nestes dias. O Senhor está tornando vossas raízes mais fortes e mais longas. ¿Sabe por quê? Porque a consequência de raízes fortes e longas é que os frutos começam a aparecer. Certamente todos nós queremos frutificar, mas não se frutifica fazendo coisas, se frutifica alongando as nossas raízes, tornando nossas raízes profundas. E raízes longas e profundas apontam para um lugar secreto, apontam para um lugar de intimidade. Por quê? Porque as raízes de uma árvore, de maneira geral, não se enxergam, estão baixo a terra, ninguém las enxerga, ninguém las vê. Mas há árvores na natureza que antes de crescer para cima, eles crescem para baixo. Eu quero profetizar nesta noite as raízes que estão sendo alongadas nestes dias. Nestes dias, talvez as coisas não aconteceram nestes dias como você esperava, e não me refiro à sua vida, mas aqui talvez você tinha outra expectativa. Mas eu quero lhe dizer, nestes dias
Deus nos reuniu nesta casa para alongar as nossas raízes, porque Deus está empenhado em nos tornar fructíferos neste novo tempo que se inaugura sobre nossas vidas. Para isso, o Senhor está alongando as nossas raízes, e alongarão as raízes para baixo, para que os frutos apareçam por cima. As raízes se alongam por dentro, para que por fora apareça aquilo que está sendo desenvolvido. Senhor, eu declaro olhos abertos, bocas ativadas e mãos habilitadas para o trabalho da casa do Senhor. Para o trabalho da casa do Senhor. E o Senhor levantou Ageu, e Ageu despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué o sacerdote, e o espírito de todo o povo, e eles retomaram o trabalho da casa do Senhor. Eu profetizo nesta noite: o Senhor está ativando o teu espírito. O Senhor está ativando o teu espírito. Ele está despertando o teu espírito. Zorobabel aponta para a liderança de governo. Zorobabel era o governador. As figuras de governo estão despertando nesta casa. Estão despertando para uma realidade. Estão despertando para um novo tempo. E despertou o espírito de Josué, o sumo sacerdote. Está falando de líderes abaixo da cadeia de governo. E o processo não parou aí. E ele despertou o espírito de todo o povo para que retomassem o trabalho da casa do Senhor. Aqui há um processo, mas Deus pode fazer todo de uma única vez. Eu profetizo que as figuras de governo estão sendo ativadas. Os líderes desta casa estão sendo ativados. E não só o presbitério, as figuras de governo, não só os líderes, mas o povo está sendo ativado para o trabalho da casa do Senhor. Aquele que não se comprometia vai se comprometer. Aquele que estava distante vai ser aproximado. Aquele que não se sentia parte vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo nestes dias. Os de longe são trazidos para perto. Os que se sentiam inúteis estão sendo habilitados. Os fracos estão sendo fortalecidos, para que juntos, como casa, como família, como igreja, possam cooperar com tudo aquilo que o Senhor está fazendo nestes dias. Em um nome poderoso de Jesus. Em um nome poderoso. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Você sabe por que Deus diz essa palavra e dessa maneira. E nesta noite tome sua porção. Tome para si. Se aproprie daquilo que o Senhor está liberando sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre esta casa, sobre a igreja do Senhor. Nós dissemos sim, Senhor. Nós dissemos sim para este tempo. Nós dissemos sim para a tua vontade. Nós dissemos sim para teu querer. Nós dissemos sim para teu projeto. Nós dissemos sim, Senhor. Sim.